Ageu capítulo 1, vamos ler do versículo 1 até o 5. Diz assim, ó. No ano segundo do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: Este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. É isso que diz aí na sua Bíblia? É o que está escrito? Muito bem. Irmãos, vamos nos situar. Primeira coisa que a gente tem que entender: qual era a situação desse povo? Esse povo, irmãos, ele era um povo que estava escravo lá na terra da Babilônia. E Deus faz com que Ciro, que era imperador persa, ele edite um edito real liberando os judeus para regressarem à terra de Israel e serem livres do cativeiro. Cativeiro que durou 70 anos. Então esse povo aqui, irmãos, que nós estamos lendo, esse povo nasceu escravo. Eles vieram ao mundo debaixo de um cativeiro babilônico, que depois dos babilônicos foram derrotados pelos persas, e os persas mantiveram o cativeiro. Só que Deus levantou um dos imperadores da Pérsia, eram dois, ele levantou Ciro, e Ciro fez esse edito real. E Esdras, você já leu o livro de Esdras? Esdras, que era um sumo sacerdote, um escriba, ele pega e capitania, leva o povo lá da escravidão, daquele cativeiro onde eles estavam, e os traz de volta a Jerusalém, a terra de Judá. Amém, irmãos? Eles retornam para Israel, para a terra da promessa. Então aquele povo que nasceu escravo agora está o quê? Livre. E quem é que fez toda essa obra? Foi Deus. Amém? Olha que interessante, irmãos. Jeremias profetizou em Jeremias 29 que depois de 70 anos o povo seria liberto. Daniel, no capítulo 10, ele lê essa palavra de Jeremias e ele passa a orar e a interceder para que essa promessa se cumpra. E Deus então move o coração de Ciro para dar o edito real e levanta Esdras para levar o povo de volta para onde? Para aquela terra. Então aquele povo foi alvo, irmãos, do mover de Deus, da profecia de Jeremias e da intercessão de Daniel, irmãos. Amém? Só que quando esse povo voltou, irmãos, como que eles encontraram Jerusalém? Destruída. Estava destruída. E o templo do Senhor também estava o quê? Destruído. Nabucodonosor, quando invadiu, o que ele fez, irmãos? Ele não apenas destruiu a cidade, ele destruiu aquele suntuoso templo de Salomão, maravilhoso. Destruiu totalmente, levou todos os utensílios de ouro, de prata e tal, e não havia templo. E quando o povo voltou, irmãos, o que aquele povo disse? Que não era hora de reconstruir o quê? O templo. Amém? Primeira coisa, no versículo 1 diz assim, ó, vamos entender bem a situação desse povo aqui, irmãos. No ano segundo do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, diz assim, ó, veio a palavra do Senhor.
Irmão, isso aqui é fantástico, pessoal. Se veio a palavra do Senhor, é porque Deus quer tirar a pessoa de uma situação em que ela está perecendo e levar ela a uma vitória. Você que tem vindo à casa de Deus, você é um privilegiado, porque a palavra de Deus tem vindo a você. Se você é uma pessoa que não vem à casa de Deus, não tem contato com a palavra, irmãos, desculpe, você pode até acreditar em Deus, mas se a palavra não vier, Deus não opera. Amém? A Bíblia diz, não havendo profecias, o povo que se corrompe, se perde. E se a palavra veio, é porque Deus quer operar. Salmo 107, versículo 20 diz, e enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. A palavra sempre vem para operar em nosso favor. Amém? Essa palavra que sempre vem para operar em nosso favor, irmãos, às vezes, antes dela operar em nosso favor, ela pode vir para corrigir a nossa caminhada. Porque às vezes a gente pode estar caminhando de forma errada. E essa caminhada errada pode ser o que está causando todo o problema que nós estamos passando. Amém? O Salmo 119, versículo 105, eu tenho frisado, e está no meu coração esse salmo, irmãos. Ele diz assim, ó, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. O que Deus me mostrou? Separar a parte da lâmpada para os meus pés, da parte luz para os meus caminhos. A palavra, ela é luz para ambos, para os pés e para o quê? Os caminhos. Quando a Bíblia fala caminhos, está falando da direção que eu tenho que seguir dali para diante. Está me mostrando o meu futuro. Mas antes da palavra iluminar a direção que eu devo seguir, ela ilumina o que, irmãos? Os meus pés. O lugar onde eu estou situado. O lugar até onde eu cheguei. Ela vai mostrar a realidade da situação em que eu me encontro hoje. Agora, e também o caminho que eu trilhei para chegar até aqui, e pode ser que ela mostre, irmãos, que tudo que está dando de errado na minha vida é consequência de erros na minha caminhada e o modo como eu estou vivendo aonde? No presente. Então a palavra ela é lâmpada para o quê? Ela é a lâmpada para os meus pés. Ela vai me iluminar e mostrar a minha realidade. A minha situação. É o que está acontecendo com esse povo. A palavra veio para mostrar, irmãos, o porquê que tudo estava dando errado para aquele povo. Porque eles estavam frustrados. Estavam, pastor. Vamos ler o versículo 6. O 6 diz assim, ó. Semeais o quê? Muito. E recolheis o quê? Pouco. Comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário num saquetel furado. Ele está falando de duas classes de pessoas, empresários e trabalhadores. Quem são os empresários? São aqueles que têm o campo para quê? Para semear. E eles semeavam o quê? Muito, mas na hora da colheita vinha pouco. Eles até comiam. Sabe quando você come, mas acabou a comida e você ainda está com fome? Sabe quando você está com muito frio? Sabe aqueles nossos 3 graus, 5 graus? Mas você só tem uma regata para pôr e uma bermuda. E aquilo aquece? Aquece. O que aquele povo estava sentindo, irmãos? Escassez. Até tinha pouco, mas o pouco não era o quê? O suficiente. Aquele povo estava sofrendo isso. Isso, os que tinham condições, os empresários. E os trabalhadores que recebiam o quê? Salário. O salário deles, que eles recebiam, é como se pusessem num saco o quê? Furado. À medida que eles tentavam se mover na vida, tudo ia embora. Dali adiante,
Cadê? Não tem mais nada. Então, todas as classes, desde a mais alta até a mais baixa, estavam, irmãos, frustrados na sua vida econômica. Coisa braba, né? Versículo 9. Pulo 8. 8 é para depois. Versículo 9. Olhastes para muito. Eu pergunto, esse povo tinha ambição? Sim. Irmãos, a palavra ambição, você tem que ter um cuidado. Às vezes ela tem um sentido ruim, mas ter ambição muitas vezes é bom, porque a ambição, irmãos, me leva a um desejo de conquistar coisas. O problema é quando a ambição me leva, irmãos, a atrapalhar a vida de outras pessoas. Aí a ambição não é boa, ou prejudicar pessoas, aí não é bom. Mas se eu tenho um alvo, um objetivo, e aquilo vai melhorar a minha vida e vai melhorar quem está à minha volta, é uma boa ambição. Amém? Olhastes para muito, mas eis que alcançastes pouco. Eu pergunto, quando a pessoa ela se esforça, ela tem o alvo de alcançar algo, ela estabelece um alvo, e chega naquele dia ela não conseguiu, como é que ela se sente? Frustrada. Olhastes para muito, mas eis que alcançaste pouco. E este pouco, quando o trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Olha que coisa, irmãos. Até o pouco que eles conseguiram, que não era muito, quando eles trouxeram para casa, Deus o quê? Assoprou. Sobrou? Nada. Aí vem a pergunta, por quê? Disse o Senhor dos Exércitos. Ele dá a razão. Por causa da minha casa, que está o quê? Deserta. E cada um de vós corre a sua própria casa. Por isso, que a casa de Deus está o quê? Deserta. Por isso, retém os céus o seu orvalho. E a terra retém o quê? O que Deus fez, irmãos, para aquele povo? Fechou os céus, fechou a terra. Do que aquele povo vivia naqueles dias? Do turismo? Do comércio aí? Da plantação. Céus fechados, terra fechada, não tem o quê? Não tem colheita. Olha que coisa séria. Vamos continuar. 11. E fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Pode ser empregador, pode ser o quê? Empregado. As portas estão o quê? Fechadas. Olha a frustração desse povo. E por que eles chegaram nesse ponto, irmãos? Vamos voltar lá no versículo 2. A primeira palavra que Deus usou o profeta para dar para eles. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, este povo diz. Olha aqui para mim, irmãos. O que Deus vai usar o profeta aqui para falar era aquilo que as pessoas lá em Jerusalém livremente o que é? Falava, elas chegaram àquela conclusão e todos assumiram aquela conclusão. Você já ouviu a expressão a voz do povo é a voz de Deus? Isso não está na Bíblia, gente. Não vai atrás desse ditado. A voz de Deus é o que está escrito na Bíblia. Não é o que todo mundo tem de acordo. Porque todo aquele povo dizia algo. Olha o texto. Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser o quê? Edificada. Não, construir o templo, o lugar da habitação e da adoração a Deus, não é tempo ainda, não é tempo. Versículo 4, a segunda palavra que veio, é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta. Você sabe o que é estucada, irmãos?
Na Nova Linguagem de hoje, uma das traduções da Bíblia, em vez de estucada, diz luxuosas. Sabe o que esse povo queria, irmãos? Eles vieram da Babilônia, eles eram o quê? Escravos. Estavam cativos, prisioneiros. Vieram para Jerusalém, estavam o quê? Livres. A casa de Deus estava o quê? Deserta. E a casa deles também. Dos pais deles, no caso, né? Estavam também. O que eles fizeram? Deixa a casa de Deus para lá. Vamos edificar o quê? A nossa casa. Vamos ter uma boa vida. E aqui, irmãos, eu quero citar duas palavras. Muitas pessoas, irmãos, elas estão vivendo uma vida antropocêntrica. Pastor, que raio de palavra é essa? O que é uma vida antropocêntrica? É uma vida cujo centro de tudo, irmãos, é a vida do homem. Vive somente para si. Vive para si. Tudo que a pessoa faz na vida só tem um objetivo: si próprio. Se dar bem, ir bem. E para isso acontecer, irmãos, prosperidade, saúde, casamento, família, tudo que está relacionado e converge na vida daquela pessoa, a pessoa trabalha para que esteja bem. Ela é o centro da vida dela. Mas, pastor, não tem que ser isso, porque a palavra antropocêntrico significa o homem no centro. Só que, irmãos, não é assim que tem que ser. Não podemos viver uma vida antropocêntrica, mas cristocêntrica. O que é uma vida cristocêntrica? É Cristo no que é? No centro de tudo. Por que eu vou me casar? Para que através do meu casamento Cristo seja glorificado. Por que eu vou prosperar? Para que através da minha prosperidade Cristo seja glorificado, a obra de Deus seja feita, o evangelho seja pregado. Por que eu vou ter saúde? Para que através da minha saúde eu sirva melhor a quem? Ou seja, tudo que eu busco para a minha vida tem como objetivo glorificar, exaltar e servir a quem? A Cristo. Olha o que Deus está falando. Vocês dizem, não é o tempo de construir a casa do Senhor, mas é tempo de vocês habitarem na casa luxuosa que vocês tanto almejam e querem, porque eles não tinham, mas eles o quê? Queriam e viviam para aquilo, enquanto a minha casa fica o quê? E o que fala lá no versículo 10? Que por causa que a casa ficou deserta, os céus se fecharam e a terra também. Ou seja, a maneira que o homem tem de se dar bem na vida, Deus foi lá e o quê? Cortou. E a vida não vai para frente. Porque a pessoa não coloca Deus como centro da sua vida. Alguém solteiro pode chegar e dizer, pastor, eu tenho o direito de ser feliz na vida sentimental. Amém, mas que seja em Cristo, para a glória dele, não apenas para satisfazer os seus desejos. Estão entendendo, irmãos? Porque se você não fizer para a glória dele, o que acontece? Você, para se dar bem, você comete erros. Uma mulher é capaz de se intrometer no casamento de um homem porque ela quer aquele homem para si. Não interessa, ela vai destruir uma família. Ela está buscando o seu interesse. Ela está vivendo uma vida antropocêntrica. Eu pergunto, irmãos, o que ela está fazendo glorifica a Deus? Quando uma pessoa ela decide viver para Deus, toda atitude que ela tem, antes dela tomar, ela pensa, isso está de acordo com a vontade de Deus? Isso agrada a Deus? E só há uma maneira de nós sabermos se está de acordo com a vontade de Deus ou não, se está na palavra ou não. Agora eu pergunto, irmãos, como que aquele povo vai ouvir a palavra? Como que aquele povo vai se relacionar com Deus se o templo está o quê? Está destruído. Você quer construir uma vida abençoada? A primeira coisa que nós temos que construir, irmãos, é o templo, é a nossa comunhão com Deus.
A base da nossa casa, irmãos, é a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica é comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. A rocha é a palavra, a prática da palavra. E nós construímos a vida, casamento, família, finanças, saúde, tudo sobre a palavra de Deus. E quando fazemos isso, sopram os ventos, transbordam os rios e dão com força contra a casa, a qual não cai, porque está edificada sobre a rocha, sobre a palavra. Pode vir o que vier, não cai. Ela está firme, ela está sólida, ela está inabalável. E o segredo é as paredes da casa, é o telhado ou é o local onde ela está edificada? Aí vem a outra parte do texto. Mas aquele que ouve, não pratica, é comparado a um homem insensato. Você sabe quais são sinônimos para insensato? Sem juízo, louco, que edificou a sua casa sobre a areia. Ele até tenta construir a vida, mas constrói sem o quê? Sem alicerce. Aí vem os mesmos problemas que vêm para aquele que construiu sobre Cristo. Sopra os ventos, transborda os rios e dão com força contra aquela casa. E ela o quê? Cai. Porque estava edificada sobre a areia, sobre si próprio. O ser humano, irmãos, é falível. Cristo não. Que tipo de vida eu e você estamos vivendo, irmãos? Quem é o centro da nossa vida? Não pode ser nós e nem pode ser outra pessoa. Tem que ser quem? Tem que ser Jesus. O centro da sua vida não pode ser seu marido nem sua esposa, muito menos seus filhos, nem o emprego ou a empresa que você tem. Tem que ser Cristo. Se é Cristo, o marido que você tem, os filhos que você tem, a empresa que você tem, ou o emprego que você tem, a carreira que você tem, tudo é bem sucedido, porque os céus estão abertos e a terra também. Deus está abençoando. Quem é o centro das nossas vidas? Pense, faça essa análise, porque é o que ele fala no 4. É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração ao que, irmãos? Aos vossos caminhos. Lembra que a palavra ela veio até eles? E aqui eu pergunto, ele está iluminando o caminho ou está iluminando os pés? Está iluminando os pés, está mostrando a situação deles e o porquê que eles estão naquela situação. Por isso ele diz, apliquem o coração de vocês aos vossos caminhos. Caminhos que eles iriam trilhar ou que vinham trilhando? Que vinham trilhando. Você tem que fazer uma análise aqui. Como é a vida que você tem vivido até esse dia, até o dia de hoje? Quem é o centro da sua vida? Faça uma análise. Para quem você tem vivido? A quem você quer exaltar com a sua vida? Qual é o objetivo dela? A palavra de Deus fala no Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. O que quer dizer isso? Se em tudo que eu tento construir a minha vida, eu não incluo o Senhor, tudo que eu faço é em vão. O que é em vão, irmãos? No fim, não dá em nada, não valeu a pena. Eu me sinto frustrado. Quantas pessoas você conhece que tinham objetivos e quando alcançaram, sentiram aquele vazio? Construíram humanamente o que muitos desejam, mas não se realizou. Porque quem não está presente? E o que Jesus diz em João 15,5? Sem mim o que é? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que há, edificam. Então o que nós temos que fazer, irmãos? Aplicar o que é? O nosso coração aos nossos caminhos. Até eu coloquei aqui, o que o meu estilo de vida fez por mim até aqui? Como que eu estou? E a segunda pergunta, como eu estou em relação a Deus? A Cristo?
significa o templo estar destruído, irmãos? O que significa aquele templo estar em ruínas e aquela casa deserta? O que havia lá no templo? Havia vários utensílios. E cada um daqueles utensílios, irmãos, tinha um propósito. Se não há templo, não há aqueles utensílios. E se não há aqueles utensílios, é impossível nós chegarmos à presença de quem? De Deus. Claro que hoje, irmãos, aqueles utensílios estão todos representados na pessoa de Cristo. Mas nos dias de Ageu, Cristo ainda não havia vindo. Então vamos entender dentro da realidade daqueles dias. Eles não tinham templo. Quando você chegava no local do templo, irmãos, o primeiro utensílio que você via era a bacia de bronze. E o que tinha na bacia de bronze? Água. E você ia até aquela bacia de bronze para se purificar dos seus pecados, porque você havia decidido abandoná-los. E você ia para se purificar deles. Logo em seguida, depois da bacia de bronze, havia o altar do holocausto, onde na lei, no Antigo Testamento, para que o pecado fosse totalmente cancelado, anulado, a pessoa deveria oferecer o quê? Um sacrifício. Amém? Mas eu pergunto, tinha templo? Não tinha. Se não tinha templo, tinha bacia de bronze para se purificar? Tinha um altar para fazer o sacrifício para expiação do pecado? Não tinha. Então o povo estava no pecado, impuro. Depois do altar, irmãos, tinha a mesa e os pães da preposição dentro já do templo. Eles entravam e tinha a mesa e os pães. Mesa representa o quê? Quando a família se senta à mesa, eles estão em quê, irmãos? Em comunhão. A mesa, depois que eu me purifiquei, ofereci a oferta, o sacrifício pelos pecados, eu posso me sentar à mesa com o Senhor e ter o que com Ele? Comunhão. Mas o povo tinha comunhão? Porque não tinha o que? Não tinha templo. E quando eu me sentava à mesa, em comunhão com Deus, o que Deus colocava sobre a mesa para mim? Os pães. Deus estava dizendo, eu ofereço a você toda a provisão que você precisa. Todo o suprimento que você precisa. Todas as áreas da vida. Olha que coisa linda, gente. O povo tinha essa provisão? Hã? Não, porque não tinha o quê? Não tinha templo. Que interessante, sim ou não? Depois, irmãos, da mesa, tinha um candelabro. Ou o memorá. O candelabro com as 7 hastes. Amém? E o candelabro representa quem? Alguém sabe? O Espírito? O Espírito Santo. Eu me purifiquei, tive o meu pecado anulado, estou em comunhão com Deus, eu tenho a provisão, e agora eu tenho o Espírito Santo, que ilumina o meu caminho e me guia, dirige. Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Uma das traduções no texto original é mais ou menos assim: o Espírito Santo nos pega pela mão, como um pai pega um filho pequeno e o conduz pelo caminho com proteção e pelo melhor lugar que ele deve andar. Eles podiam ter isso? Sim ou não? Não, gente. O templo estava destruído. Eles não tinham isso. Depois do memorial, o candelabro, havia as 2 colunas que ficavam em pé, que iam do chão quase ao teto. E o que aquelas colunas representavam? Deus dando ao homem sabedoria e inteligência espiritual. Alta capacidade para saber agir diante de qualquer situação. Mas o povo tinha isso porque o templo estava o quê? Destruído. E depois que você passa por essas coisas que estão no santo lugar, atrás do véu ficava o santo lugar e lá tinha o utensílio mais importante de todos. Alguém lembra? A arca da aliança, que continha dentro de si o que é? A presença de Deus. O povo tinha a presença de Deus? Não tinha, porque não tinha o que é? Templo.
E hoje, irmãos, quantas pessoas correm atrás da sua vida, e às vezes frequentando a igreja dia a dia, mas tudo que elas fazem na igreja não é para servir ao Senhor, adorá-lo, é para correr atrás dos seus próprios interesses. E elas não conseguem nada, até alçam muito, tem visão, mas os céus continuam o quê? E a terra também. Porque ela ainda não se tornou totalmente para Deus. Nós usamos uma palavra, não se converteu. Não se entregou totalmente ao Senhor, para que ela se torne o quê? O templo. Lembra? Aquela era a realidade no Antigo Testamento. Hoje nós não temos um templo, irmãos. O templo somos nós. Mas ele só começa a ter validade quando? Na conversão. Porque quando nós tomamos a decisão de nos entregar a Cristo, passamos pela pia de bronze, somos purificados. O sacrifício de Cristo já está no altar, na cruz, que já nos purifica dos pecados. Não temos que fazer sacrifício. Diga graças a Deus. Automaticamente estamos à mesa, temos comunhão com o Pai e diante de nós todas as promessas da Bíblia, os pães. O Espírito Santo passa a residir em nós para nos conduzir e orientar em tudo na nossa vida, irmãos. A sabedoria de Deus penetra no nosso espírito, a inteligência espiritual penetra no nosso espírito e nós temos a qualquer hora do dia, em qualquer lugar desse planeta, acesso à presença de quem? De Deus, porque a conversão, ela constrói o que é? O templo. Você já se converteu a Cristo ou você apenas aderiu a uma religião? Aderir, irmãos, é passar a fazer parte de algo. Conversão é quando você abandona a vida errada, pecaminosa para viver em Cristo. E isso não impede que você prospere, tenha saúde, tenha família, tenha casamento, viva uma vida abençoada. Mas o centro de tudo é quem? É Cristo. Quem está entendendo? O que fazer então diante disso? O que Deus quer que o povo faça? Versículo 8. Subam o monte e tragam o que? Madeira e edifiquem o que? A casa, e dela me agradarei e eu serei o que? O que aquele povo tinha que fazer, irmãos? Construir. Construa. Se volte para Deus. Ah, pastor, se eu me voltar para Deus, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas que eu faço na minha vida? Sim, você terá que abrir mão. Mas o que os outros vão pensar? Deixa os outros de lado, irmãos. Por quê? Olha o versículo 13. Deus diz assim, ó. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou o que é? Eu sou convosco. A partir do momento em que você decide, eu quero construir uma vida com Deus, Deus é com você. A partir daquele segundo, Deus é com você. E a partir daquele momento, irmãos, a sua vida vai tomar um outro rumo, para nós encerrarmos. Capítulo 2, versículo 18. Capítulo 2, versículo 18 aí de Ageu. Encontraram? Diz assim, ó. Ponde, pois, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o que é? O que é fundação, irmãos? É a primeira coisa que você lança quando você quer construir algo. Desde o dia em que você começar a construir, o texto diz assim, ó, desde o dia que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nessas coisas. Que coisas eram essas que eles tinham que pôr o coração, refletir? Ele faz uma pergunta: há ainda semente no celeiro? Nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira tem dado o que? Os seus frutos. Mas desde este dia, o que é?
vos abençoarei. Até aquele dia, dali para trás, nada produzia. Mas a partir do dia em que eles resolveram construir o templo, ter uma vida com Deus, a partir daquele dia Deus iria abençoar eles. É o que Deus quer fazer comigo e com você, irmãos. Se até aqui, quando você olha para a sua vida e para trás, você é o centro de tudo, até o tempo que você tem vindo na igreja, você é o centro. Você olha, a vida não é como eu esperava. Eu até conheço muito da Bíblia e muito das promessas, mas não é o que eu queria. Faça uma reflexão. O templo, a minha comunhão com Deus é o mais importante da minha vida, ou sou eu, as minhas coisas, os meus negócios, a minha vida? Se você perceber que é você, possivelmente pode estar sendo, o que você faz? Reflita. O que esse estilo de vida te trouxe até aqui? É como ele diz, não tem semente no celeiro. A romeira, a figueira, a oliveira não produz. Mas a partir desse dia que você decide construir o templo, iniciar comunhão com Deus, se voltar para Ele, todos os dias eu quero. Eu abençoarei. Que coisa fantástica, irmãos. Qual é a sua decisão? A gente vai levando a vida, pastor. Não, a sua decisão é a minha. Vamos construir o templo. E vamos manter o templo. Diga a glória a Deus. Precisamos da mesa, da pia de bronze? Não, Cristo já nos purificou. Precisamos do altar do holocausto para fazer sacrifícios? Não, Cristo já é o nosso sacrifício. O que fazemos agora então, pastor? Nós já estamos no templo. A pia e o sacrifício é para poder entrar. Cristo já fez. Agora entramos. Vamos nos sentar à mesa. Vamos ter comunhão com Deus. Vamos nos servir de todo o pão, toda a provisão que Deus tem para todas as áreas da vida. Vamos ser guiados pelo Espírito Santo, andando em sabedoria e inteligência espiritual, em plena comunhão com a presença de Deus. Todos os dias da vida. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus.